Bom dia, meus queridos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Piratininga. Obrigado pelo convite para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado à nossa irmã Verônica, que tem sempre feito essa comunicação tão eficiente, tão eficaz. Aproveito para agradecer também as orações que os irmãos têm feito por nós, pelo nosso ministério missionário. E estamos juntos nessa obra. Os irmãos são muito preciosos para nós, uma vez que temos tido a oportunidade de caminhar juntos. Obrigado ao pastor Flávio pela confiança também, pelo incentivo, pelo encorajamento e por estar também cuidando deste rebanho de Deus, né, que é um rebanho de pessoas tão preciosas e maravilhosas. Deus abençoe grandemente. Eu agradeço juntamente aqui com a minha esposa Andréia de participar desta escola bíblica dominical. É uma alegria estar participando de uma igreja que mantém um programa de ensino tão abençoado como vocês têm feito. Então isso realmente nos alegra, enche o nosso coração de alegria. Muito bem. Então, irmãos, nós vamos estar compartilhando com vocês a respeito da parábola, de uma das parábolas de Jesus, como vocês estão estudando. As parábolas do Senhor Jesus são histórias que Jesus contou para ensinar, para ilustrar, muitas vezes, na maioria das vezes, o reino de Deus, a relação entre Deus e nós, né? A relação também entre as pessoas, como os mandamentos de Deus, como nós devemos encarar o ensino. Então essa parábola, ela fala de uma história dos trabalhadores da plantação de uvas, ou da vinha, vinhedo, depende como você quer dizer, como a tradução, a versão muitas vezes que você usa. E essa é uma história que fala da justiça de Deus, né? Da justiça e da graça de Deus, né? Alguém pode perguntar, e muitas vezes é colocado em questão, Deus é justo, né? Deus é justo, e muitas vezes a justiça de Deus é questionada. Então essa parábola vai tratar desse assunto. E Deus é justo, por um lado, mas por outro lado também ele é um Deus gracioso. Então o que essa parábola vai nos ensinar, né? A pergunta sobre a justiça de Deus, inclusive, está mesmo na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz, né, acaso Deus é injusto? Quando ele está falando da maneira como Deus escolheu as pessoas, como Deus dá a sua salvação, como Deus predestinou as pessoas, e aqueles capítulos profundos e tão importantes da palavra de Deus, da explicação do apóstolo Paulo a respeito desse assunto, em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, então ele faz essa pergunta, acaso Deus é justo? Né? Então, nós estamos baseando o estudo também no livro de John MacArthur, sobre as parábolas de Jesus. E é interessante que o John MacArthur ele começa falando a respeito de um contraste entre Judas Iscariotes, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, que perdeu, digamos assim, a chance de estar com o Senhor, né? Porque ele abandonou o Senhor, né? Ele traiu o Senhor, embora ele tenha andado 3 anos com Jesus, foi um discípulo de Jesus, uma pessoa de confiança ali, do grupo, da equipe. E o contraste deste Judas Iscariotes com o ladrão na cruz que foi salvo, né? Então, há pessoas, segundo John MacArthur, né,
que questionam o fato de Deus ter salvado aquele ladrão que nos últimos minutos de vida, nos últimos momentos de vida, ele confessou a sua fé em Jesus, e Jesus faz a ele uma promessa tão maravilhosa, que hoje você estará comigo no paraíso. E Judas, então, né, não tem esse mesmo privilégio, embora tenha servido ao Senhor. Então muitos consideram isso injusto, né? Mas por que as pessoas consideram injusto? Porque elas não entendem, ou não conhecem, ou não reconhecem a graça de Deus, né? E também não reconhecem plenamente os seus próprios pecados, porque a Bíblia é muito clara também em Romanos, né? Eu achei interessante que nós podemos introduzir esse assunto da parábola justamente usando a carta de Paulo aos Romanos. Olha que interessante. Em capítulo 3, versículo 23, tão famoso: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, então, a graça de Deus é para os pecadores, né? E ninguém merece, de fato, a vida eterna, ninguém merece a salvação, ninguém merece o perdão dos seus pecados. Então isso é que nós vamos falar da graça de Deus. E Deus é justo? Sim, Deus é justo. Até para perdoar os pecados, Deus é justo, conforme a epístola de João, sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Também em Romanos capítulo 4, versículo 5, diz que Deus justifica o ímpio. Deus torna justo o ímpio. Então é baseado nessas palavras que nós temos a introdução do assunto que Jesus vai tratar e nos ensinar nessa parábola. Também em Romanos 9,15 ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E essa parábola vai falar sobre isso. E é interessante que Jesus, ele contou essa história justamente no momento em que ele havia sido perseguido pelos judeus quando tentaram matar ele em Jerusalém. Então ele vai para fora de Jerusalém, para uma região chamada Pérea, onde João Batista tinha pregado, e ali Jesus tem um dos seus momentos mais frutíferos do seu ministério, onde muita gente vai para ouvir Jesus, após todas as controvérsias que ele tinha tido lá no templo em Jerusalém, né? As autoridades religiosas estavam em alvoroço, e cada vez mais o povo, né, falava, uns a favor, outros contra Jesus, uns acreditavam, outros rejeitavam completamente o ensino de Jesus e colocavam ele e questionavam, né, que ele não podia ser um profeta, que ele era blasfemo, que ele não tinha nascido em Belém, ele não era descendente de Davi. Enfim, todas essas, esse era o contexto da parábola que nós estamos aqui considerando. Então, eu quero estar orando também para que Deus nos conduza, e depois nós vamos estar então contando a história dessa parábola para você nos acompanhar. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por cada um que está participando desta transmissão, cada irmão, irmã que estuda a tua palavra, em especial os irmãos da Igreja Presbiteriana de Piratininga, Pastor Flávio e todos os irmãos aí que têm, ó Deus, sido fiel em aprender e também em ensinar a mensagem do Senhor. Pedimos que o teu Espírito nos conduza, tanto a mim que estou aqui compartilhando, quanto também aos ouvintes, para que tenham a sensibilidade de realmente ouvir a tua voz e também sejam levados pelo teu Espírito à prática, todos nós, a praticar e a nunca mais nos esquecermos das bênçãos que vamos desfrutar aqui da tua palavra juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria, como a gente tem sempre usado a oralidade, eu vou procurar contar a história ao invés de ler o texto. Então eu gostaria que você prestasse atenção em mim.
E depois eu te dou a referência do texto, tá ok? Então a história é a seguinte: no reino de Deus, Jesus estava ensinando aos seus discípulos, né? No reino de Deus, muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. É como no caso de um homem proprietário de uma plantação de uvas que sai pela manhã bem cedo procurando trabalhadores para contratar para trabalhar em sua vinha ou em seu vinhedo. Encontrando eles, combina com eles e os contrata ao preço do salário de 1 moeda de prata por dia. E os envia para o trabalho na sua plantação de uvas. Este homem, novamente, andando pela praça e pela cidade, encontra outras pessoas desocupadas às 9 horas da manhã e então lhes pergunta, encontrando eles desocupados, né, diz para eles: olha, vão trabalhar também na minha vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. Então aqueles homens aceitam o contrato e vão para a vinha trabalhar também. E aconteceu a mesma coisa ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Aqueles homens foram, mais pessoas foram trabalhar na vinha. Aconteceu também que esse dono da vinha, andando pela cidade às 5 horas da tarde, encontrou outros homens sem trabalhar. Então ele perguntou para eles: por que vocês estão aqui sem trabalho? Vocês não trabalharam o dia todo? Então os homens responderam para ele: nós não trabalhamos porque ninguém nos contratou. Então ele também os enviou para a sua vinha. E então, ao entardecer, no final do dia, ele mandou o seu capataz acertar as contas, mas recomendou a ele que começasse pelos que foram contratados por último, no final do dia. Então o capataz o chamou e pagou a esses últimos 1 moeda de prata. Então, quando os que haviam sido contratados de manhãzinha, em primeiro lugar, foram receber o seu salário, imaginaram que receberiam mais do que os outros, mas estes também receberam 1 moeda de prata. Então eles foram se queixar para o dono da plantação, para o proprietário, e disseram: esses homens trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo que nós, que suportamos o calor do dia. Então o dono do vinhedo respondeu para eles: ora, amigos, eu não sou injusto. Vocês concordaram de trabalhar o dia todo de serviço por 1 moeda de prata. Pegue o seu dinheiro e vá embora. Eu quis dar aos outros o mesmo que dei a vocês. Então, é ilegal eu fazer o que eu quero com o que é meu? Ou vocês estão com inveja porque fui bondoso, porque sou bondoso para com os outros? Então, por isso, no reino de Deus, muitos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muito bem, está aí essa história que Jesus conta, a parábola dos trabalhadores da vinha. E levando em consideração apenas que você vai encontrar essa história em Mateus capítulo 20, porém, eu comecei a história do versículo anterior ao início do capítulo 20, ou seja, Mateus 19, 30, porque há esse provérbio, né, que muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos, está colocado tanto antes da história como também no final da história, e esse provérbio é importante para nós entendermos a parábola.
Muito bem, Jesus contava muitas parábolas, histórias, que para os seus ouvintes, muitas não necessitava que ele lhes explicasse os detalhes, como a nós. Nós precisamos, às vezes, entender alguns detalhes do contexto social, contexto econômico e religioso da época, porque nós não vivemos na mesma época. Mas Jesus ele falava de maneira tão clara e as histórias dele eram tão fáceis de entender, né, que não necessitava que explicassem. Mas, por exemplo, nós que a maioria, eu acredito, né, vive na cidade, não entendemos muitas vezes o contexto desses trabalhadores do campo, a plantação de uva, né, a vinha. Então, havia muito trabalho a ser feito e principalmente na época da colheita, os proprietários de plantação de uvas precisavam contratar trabalhadores diários, avulsos, para trabalhar. E o valor de um denário, que é, aqui eu falei na história, uma moeda de prata, porque é isso que é um denário, é uma moeda de prata, era pago, por exemplo, pelo dia trabalhado de um soldado romano. Então, para um trabalhador diário, era um pagamento muito bom, generoso. Aqueles homens que foram contratados pela manhã bem cedo, para 12 horas de trabalho, essa é outra diferença que existe no nosso mundo de hoje, né? Porque hoje muitas pessoas trabalham 8 horas, algumas até menos, né? E se não elas ganham hora extra se trabalhar mais. O dia de trabalho eram de 12 horas e havia muito trabalho, né? Se fosse como provavelmente era na colheita, então o dono da vinha precisava de gente e a colheita tinha pressa para ser feita antes que viessem as chuvas, ali por volta do mês de setembro, né? Antes do inverno. Então a colheita tinha que ser feita rapidamente e ele então oferece àqueles trabalhadores um denário. Eles vão contente trabalhar, é um bom salário. Também era um salário pago para pessoas que trabalhavam de maneira fixa. Normalmente os diaristas eram contratados por menos do que isso, porque também havia muita concorrência, muita gente precisando trabalhar. E eles vão trabalhar muito contentes essas 12 horas ali na plantação de uva, né? E quando então o homem sai novamente às 9 da manhã, ao meio-dia, ele contrata de novo às 3 horas da tarde, ele não combina o preço com esses trabalhadores. Ele só diz apenas: pagarei o que for justo. E há então uma confiança desses homens, sabendo que o que eles ganharem será muito bem recebido, até porque se eles não são contratados naquele dia, o contexto de pobreza, né, daquela região é um contexto, é uma pobreza muito grande, muito forte. Então, isso significa que é melhor você ser contratado, às vezes, por qualquer valor, do que ficar sem nada para comer no final do dia, para levar para casa, para sustentar a família. Eu sei que no Brasil tem muita gente que vive essa realidade, mas a gente, como missionário também na África, a gente vê isso muito forte, né? Muitas pessoas têm que trabalhar mesmo no dia para conseguir comer no final do dia, né? Ou no dia seguinte, muitas vezes. Então, há um certo desespero em encontrar trabalho, né, para essas pessoas. Isso é muito importante a gente entender esse contexto de pobreza, né? E hoje também no Brasil, né, a gente vivendo essa recessão econômica que está apenas começando, né? Nós vivemos aí uma recessão recentemente. Nós temos que entender que essa é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Eu não sei qual é a sua realidade, mas a realidade muito difícil, né?
de ter que trabalhar mesmo para poder comer. Então há uma certa urgência, um certo desespero. E aí então, finalmente, tem esses últimos que são contratados às 5 da tarde. Eles vão trabalhar apenas 1 hora. É importante ver que eles não são pessoas preguiçosas, eles não são pessoas vagabundas, né? Não, eles são pessoas que persistiram em procurar trabalho, em procurar ser contratado durante todo o dia, porém já eram 5 da tarde, muitos já tinham ido embora, né? Já tinham desistido. Olha, hoje nós não vamos conseguir mais nada. Imagina, 5 horas da tarde, às 6 horas termina o dia, ao entardecer, então não tem mais nada para nós hoje. Mas eles têm a sorte, né, digamos assim, de encontrar alguém que os contrata às 5 horas da tarde. Eles vão por qualquer valor, qualquer coisa que eles ganharem, vai ser muito bom para eles e eles vão trabalhar então no vinhedo daquele proprietário por 1 hora apenas. Então vemos que a persistência desses homens, né? A respeito de pagar aquilo que é justo, então quando esse proprietário da vinha, nós vemos que ele é um homem justo, por quê? Porque a lei de Moisés ela é muito clara sobre a justiça, sobre o pagamento feito no dia, não deixar para o outro dia, né? E pagar de maneira justa os seus empregados. Deus se preocupou com isso muito na lei que ele deu a Moisés. E tanto Paulo quanto Jesus também falam sobre o salário do trabalhador, como isso é importante e como deve ser pago de maneira justa. Eu acho interessante também que eu tenho um amigo missionário na África, nós trabalhamos juntos, que é o Gilbert Howe, da Costa Rica, e ele está construindo lá o seminário, né? Eu até enviei esses dias aí para vocês, não sei se tiveram a oportunidade de ver, que mesmo que as aulas lá estão paradas por causa da pandemia, o Gilbert está construindo, né? Está continuando recebendo recursos das igrejas de Costa Rica, dos Estados Unidos, do Brasil, para avançar nas construções das salas de aula, da biblioteca, os dormitórios. E ele mandou para a gente algumas fotos esses dias, mostrando como está lá. Mas uma coisa que ele faz questão sempre de dizer, e que nem todos missionários às vezes entendem, compreendem, é que na África você pode contratar uma pessoa para trabalhar por muito pouco dinheiro, né? Mas ele, na construção desse seminário, e até nas outras construções, porque ele tem uma comunidade de crianças que ele cuida, que se chama Comunidade Esperança, né? Você pode procurar lá, Esperança com Z, porque eles põem muita coisa em espanhol, né? Que é a língua deles. Ele sempre fez questão de pagar aos pedreiros, aos trabalhadores diários, mais do que se paga no mercado. Isso é uma coisa muito interessante e me chama a atenção porque esse homem aqui, mesmo para esses que trabalharam desde cedo, há uma generosidade, né? Então nós seríamos muitas vezes injustos de querer ainda negociar com alguém que já está, né, com a corda no pescoço, né, uma maneira de dizer, né, que já não consegue pagar direito as suas contas, e a gente ainda querendo tirar um pouco mais, né, como a gente diz aqui no Brasil, tirar uma casquinha ainda por cima. Então esse não é o caso aqui deste homem, né? Ele é muito honrado e ele vai pagar os seus trabalhadores no final do dia. Ele não vai dizer, vem amanhã que eu vou te pagar. Não, chama o seu capataz, que é o seu administrador, e diz, olha, vai lá e pague, né? E ele só dá uma ordem, comece pelos últimos, pelos que foram contratados por último, porque esse é o ponto que Jesus quer ensinar. Então isso é muito importante a gente entender isso, né? E aqui é interessante que, lendo o livro do John MacArthur, sobre essa parábola, ele usa até alguns termos gramaticais, né, como elipse, que significa que
não é mencionado na parábola o pagamento aos trabalhadores das 9, do meio-dia e das 3, porque subentende-se que eles vão ser pagos também normalmente, mas ele, depois dos que foram contratados por último, ele vai mencionar aqueles que foram contratados primeiro, que chegaram esperando receber mais. E eles foram vendo, né, de repente ali na fila, né, porque eles foram os últimos, eles trabalharam desde cedo, e eles falaram, faz sentido, nós vamos ser os últimos a sermos pagos, porque nós vamos receber mais. Ora, se os que trabalharam 1 hora receberam um denário, né, ou uma moeda de prata, nós vamos receber muito mais, né? Eles pensaram, ficaram todos contentes, alegres. Porém, quando chegou a hora deles receberem, 1 moeda de prata para cada um. O mesmo valor que tinha sido pago para quem trabalhou apenas 1 hora. Eles trabalharam 12 horas. E aí tem um outro termo gramatical que o John MacArthur cita, que é uma onomatopeia da palavra egoguzon, em grego, que quer dizer reclamação, né, ou queixa. E eles vão se queixando, e a palavra em grego, até a própria palavra já está dizendo que é um tipo de resmungo, né? Egeguzon, né? E, enfim, então, isso é o John MacArthur que nos traz esse conhecimento, né? E eles ficaram muito irritados com aquela situação, eles não gostaram. E vamos ser sinceros, nós também não gostaríamos, né? Eles foram reclamar e eles estavam cobertos da sua razão e disseram, olha, esses aí trabalharam apenas 1 hora, mas o Senhor pagou a eles o mesmo que a nós que suportamos o calor do dia. Esse é outro aspecto também, o trabalho duro, trabalho debaixo de sol quente, um calor intenso, porque é gostoso, assim, é melhor trabalhar de manhãzinha, é melhor trabalhar à tardezinha, como esses que trabalharam só depois das 5, porque, afinal de contas, você não pega o sol quente, né? Então, o sol muito quente, e eles foram então reclamar, e nós, no lugar deles, talvez faríamos a mesma coisa, teríamos muitas coisas que acontecem nesse sentido, vai causar em nós algum sentimento de inveja, alguma coisa, isso é inerente ao ser humano, né? Dizer que nós não estamos sujeitos a esses sentimentos seria um erro, mas é isso que Jesus quer justamente tocar o ponto, né? Ou como, vamos dizer, ele vai pôr o dedo na ferida, ele vai cutucar ali para que a gente entenda, né, de maneira dramática como é que a graça de Deus se opera na salvação das pessoas. Aqueles últimos homens, aqueles últimos trabalhadores que receberam primeiro, quando eles receberam 1 denário, eles entenderam a generosidade daquele homem. Ora, eles ficaram esperando o dia todo o trabalho e não conseguiram ninguém que os contratasse. Mas quando eles receberam, eles realmente glorificaram, né, a Deus, eles puderam dizer, olha, realmente, que maravilha, nós ficamos o dia todo procurando trabalho, enfim, mas nós recebemos um salário generoso. E é como como aquela mulher, né, que ela vai ungir os pés de Jesus na casa do Simão, né? E o Simão ele fala, mas essa mulher, né, tá aí tocando, ela é pecadora e tal. E Jesus então, isso está lá em Lucas capítulo 7, versículo 40 a 48. Jesus então diz, olha, quem mais ama, né, é quem mais é perdoado. Então ele conta uma outra história a respeito de alguém que é perdoado por um valor maior, ou outro por um valor menor, e aquele que é perdoado por um valor maior, ele dá mais, ele dispõe maior amor,
maior reconhecimento, maior gratidão àquele que o perdoa na sua dívida. Então esses homens que receberam por 1 hora de trabalho o mesmo que os outros, eles souberam, eles entenderam melhor a graça de Deus, porque eles reconheceram que eles não mereciam. Então a ideia é que para nós entendermos a graça de Deus está diretamente relacionada à nossa percepção de merecimento. Quanto mais eu reconheço, quanto mais eu entendo que eu não mereço, mais e maior será a minha gratidão e o meu amor em retribuição àquele que me perdoou, àquele que me alcançou com a sua graça. Olha que coisa interessante, né? Agora, para a gente poder ir ao ponto importante e da mensagem desta parábola, é importante também a gente ver a questão do provérbio, que eu falei, por isso que eu comecei contando a história no capítulo 19, versículo 30, que foi feita aí uma divisão do capítulo, mas a gente não pode esquecer que sempre é importante na nossa observação bíblica, né, que nos leva à interpretação, ver o que vem antes, o que vem depois. Então Jesus começa a parábola dizendo esse provérbio, né? Então ele vai dizer assim, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Ele começa, no reino dos céus é como um homem proprietário, dono de uma propriedade, que sai pela manhã a contratar trabalhadores para a sua propriedade, para trabalhar na sua vinha. E ele termina com esse mesmo provérbio. Então esse provérbio nos dá uma ideia clara do que Jesus quer dizer. Esse é o ponto. Primeiros serão últimos, últimos serão primeiros. E Jesus usa esse provérbio em várias outras ocasiões. Porém, temos que notar que às vezes com uma conotação um pouco diferente. Como é o caso, por exemplo, quando ele usa o provérbio, quando em Marcos, no capítulo 10, os discípulos estão discutindo quem é o maior no reino de Deus, quem é o maior entre eles, melhor dizendo, Jesus vai dizer para ele, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então ele está agora dizendo a respeito de que uma pessoa deve se considerar menor para poder, né, ser digna, porque nós não devemos nos considerar ou procurarmos sermos o primeiro, estarmos por cima, né? Então é um pouco diferente o sentido que ele usa em algumas vezes, mas aqui o que é que realmente então Jesus ele quer dizer, né? Aqui Jesus simplesmente diz que todos os contratados chegaram empatados, é como numa linha de chegada. Quem saiu primeiro e quem saiu por último vai chegar junto. Então o último é o primeiro é o último, porque eles estão todos empatados na linha de chegada. Então isso tem a ver com a graça salvadora de Deus que ele concede aos pecadores. Essa é a mensagem da parábola, essa é a mensagem da história. É uma imagem precisa da soberana graça salvadora de Deus. Esse é o ponto importante que nós precisamos entender que Jesus estava nos ensinando, né? Deus dá a sua graça dessa maneira. Então essa história nos mostra isso, que ele nos perdoa os pecados, conforme diz em Efésios capítulo 1, versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então não é de acordo com o nosso merecimento, é de acordo com as riquezas da graça de Deus. E depois no capítulo 2, versos 6 e 7, ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, novamente, ele está enfatizando, Paulo, na sua carta aos Efésios, né, está enfatizando, falando dessa graça, que é incomparável, é uma riqueza enorme. Então, Deus não tem problema de economia, Deus não tem problema de economizar a sua graça. Ele é capaz de dar a sua graça, de abençoar abundantemente, de abençoar generosamente. E a salvação é assim. Se não fosse dessa forma, como dissemos no começo, nenhum de nós alcançaria a salvação. Nenhum de nós estaríamos com o Senhor. Então, nós somos como aquele ladrão na cruz, né, que viveu toda uma vida sem Deus, mas no último momento ele confessou e foi salvo, né? Agora, e os apóstolos de Jesus que deram a sua vida, né, viveram toda a sua vida? Pedro, João, Tiago, ainda jovens, né, foram chamados pelo Senhor e viveram uma vida de serviço e morreram por causa do Evangelho. Esses homens receberam a mesma graça salvadora que o ladrão na cruz. A mesma salvação, a mesma graça. Então, na parábola, quem é o proprietário? É Deus. O que é o vinhedo? É o reino de Deus, é a esfera do domínio de Deus. Quem são os trabalhadores? São todos os servos, discípulos, chamados, todos os que são salvos pelo Senhor. O que significa o dia de trabalho? O dia de trabalho é o nosso tempo de vida. É a vida inteira, né? Enquanto estamos vivos, estamos trabalhando para o Senhor. O que significa a noite? A noite é a eternidade. Então, termina o tempo de vida, começa a eternidade. Quem é o administrador, o capataz? É Jesus. Jesus que vai julgar e colocar todas as coisas em ordem e então terminar esse tempo, terminar com esse sistema e começar uma nova vida, um novo tempo, uma nova era. O que é o denário? A moeda de prata é a vida eterna. Essa é a salvação, é a graça dada. Então veja que ele não é baseado no trabalho, mas ele é baseado na generosidade da graça daquele que dá. O que é o céu? Então ele é um presente gracioso de Deus. Não importa o quanto nós trabalhamos para Deus, ele nos dá esse presente. Então é interessante que também nós podemos destacar o propósito da parábola, né? O propósito dessa parábola justamente foi para confrontar os discípulos, porque tem que voltar um pouco a ideia, né, dos acontecimentos e nos ajuda a entender melhor por que Jesus contou essa parábola. Por que é que ele conta uma história? Porque Jesus, obviamente, né, extremamente inteligente e cheio de sabedoria, da sabedoria de Deus, da graça de Deus, ele sabe o que está fazendo. No episódio anterior, no acontecimento anterior que vai levar a contar essa parábola, um jovem rico tinha se aproximado de Jesus. Vocês conhecem a história, né? Não dá tempo da gente destrinchar e falar muito em detalhes, mas o jovem rico que queria saber de Jesus, como ter a vida eterna, e Jesus então fala para ele, cumpre os mandamentos, né? Você conhece a lei de Deus, e ele fala, eu já tenho feito, observo desde criança, não matarás, né? Não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Mas Jesus fala, bom, ok, então vende tudo o que você tem e dá aos pobres, depois você me segue. E o jovem sai então triste,
porque ele não é capaz de obedecer essa ordem de Jesus. Então Jesus expõe dessa maneira que na verdade ele não amava nem a Deus e nem mesmo as outras pessoas mais do que a si próprio, mais do que a sua riqueza. E os discípulos ficam perturbados com aquela situação. Como é que o Senhor Jesus coloca esse impedimento, esse atrapalho na vida desse moço, né? Então eles ficam perturbados e eles falam, então quem é que vai ser salvo? Né? Esse é o comentário que eles fazem. Então Jesus, né, fala, olha, vocês vão receber a recompensa e tal. Mas aí Jesus conta essa parábola, né, para mostrar que havia ali no coração deles sentimentos egoístas, sentimentos invejosos. Olha só, veja bem. Né? Então, esse é o propósito da parábola. Nós é a mesma coisa. Né? Muitas vezes nós não queremos aceitar as coisas como elas são no reino de Deus. Mas aí está um princípio muito importante, um propósito, e ele vai então nos levar ao princípio. Primeiro, a salvação não é merecida. Então isso é algo que a gente enfatiza muito, né, nas igrejas, eu acredito que todo mundo sabe, mas nós temos que vivenciar isso e sentir isso no nosso coração, porque nós não podemos viver com um sentimento contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus concede a mesma graça abundante a todos que seguem a Cristo. Então, não há ninguém entre nós que vai receber uma graça maior. Todos nós recebemos a mesma. A salvação a todos, esse é o objetivo da parábola. Diferente de falar em recompensas. Mas haverão os galardões, haverá a recompensa, e conforme lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 14 e 15, mas também essa recompensa será redundada em glória a Deus quando você vê os anciãos trazendo suas coroas lá em Apocalipse 4 e depositando aos pés do Senhor. Então essa parábola não fala de recompensa, ela fala de salvação, que na salvação Deus trata todos iguais. Ele não faz acepção de pessoas, conforme diz Atos 10, 24. Ele não faz diferença entre homem e mulher, servo e escravo, como diz lá em Gênesis 3, 28, judeu e grego. Então, esses são os princípios principais da história. Mas também tem alguns princípios secundários na parábola, que são, primeiro, é Deus quem inicia a salvação. Você vê que aqueles homens estão lá, o proprietário da vinha é que vai chamar e convidar aqueles que ele quer. Então isso é muito importante, né? Isso é fiel digamos assim, a maneira correta de entender a palavra de Deus, entender que é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos predestina, é Deus quem nos chama para a salvação. Segunda coisa, segundo princípio secundário, Deus continua chamando pecadores para o seu reino até o juízo. Então, enquanto não chegar o juízo, Deus está fazendo esse trabalho, Deus está chamando pecadores, Deus está chamando trabalhadores, Deus está falando, Deus está chamando, né, e dando essa oportunidade. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Outro princípio secundário, Deus chama os pecadores e não os autossuficientes. Aquele que se acha autossuficiente está fora. Aquele que acha que merece alguma coisa de Deus está fora. Né? Não vai ser possível. Então é muito importante a gente lidar com isso enquanto é tempo. Deus é soberano na realização da sua salvação. A soberania de Deus, né? Ou seja, ele diz, eu quis dar a eles o mesmo que dei a vocês. Eu gosto dessa parte da parábola, da história. Eu quis dar a eles o mesmo que dei a vocês. Por acaso é ilegal fazer o que eu quero do meu dinheiro? Daquilo que é meu? Esse é o nosso Deus
E assim é Deus, e não adianta você espernear, né? Não adianta eu e você espernearmos. Ele é assim e Deus vai fazer assim. E isso é Deus que realiza a salvação. Agora, o que é maravilhoso é saber que Deus, ele dá a quem Ele quer, mas o maravilhoso é saber que Ele tem prazer em dar. Deus tanto amou ao mundo que deu o seu único filho, o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que nós temos, irmãos, é Deus que tem nos dado, né? Mas aqui se referindo principalmente à salvação. Outro princípio, Deus cumpre a sua promessa. Ou seja, Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele vai pagar o salário no final do dia. Ele vai garantir a salvação. Se Ele prometeu, quando Ele falou para aquele homem na cruz, crucificado ao seu lado, Ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Então, Ele prometeu, Ele cumpre. Outro princípio, Deus sempre dá mais do que merecemos. Maravilha, né? Nós nunca vamos receber menos de Deus, sempre mais. Não vamos receber menos, também não vamos receber o que merecemos. Veja bem. E, finalmente, um último princípio é: Deus é gracioso e sempre deveríamos celebrar sua graça. Ou seja, aqueles trabalhadores que ficaram com inveja, reclamando, egoguzon, né, e falando pelos cotovelos e questionando a justiça de Deus. Não, irmãos. Sejamos graciosos. Celebremos a graça de Deus. Celebremos, vamos aprender com Deus e fazer como Ele. Vamos ter a mesma atitude na hora de nós também tratarmos as pessoas, nos alegrarmos com aqueles que são abençoados por Deus, nos alegrarmos com tudo que é bom na vida das outras pessoas. Celebramos a graça de Deus, nos alegramos com o que Deus está fazendo na vida dos outros, dos nossos conhecidos, celebramos o que Deus faz nas outras igrejas, celebramos o ministério de uma outra pessoa que está sendo bem sucedido, celebramos tudo que é gracioso, tudo que Deus está derramando, né? Quando alguém encontrou um emprego e foi abençoado, enfim, alguém cujo filho tem sido uma bênção, né? Vamos celebrar essas bênçãos na vida dos outros, reconhecendo que é Deus e dando a Ele a última glória. Amém? Que Deus te abençoe. Gostaria de uma palavra de oração para finalizarmos esse tempo juntos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse ensinamento tão precioso que Jesus nos trouxe. Somos tão gratos, ó Deus, e vemos a Tua graça operando até hoje. Cremos nas Tuas promessas. Ó Deus, reconhecemos que não somos dignos nem merecedores e sabemos que a salvação está, ó Deus amado, garantida. O Senhor já garantiu e em breve, ó Deus, estaremos vendo com mais e mais clareza. Maranata, vem, Senhor Jesus. Eis-nos aqui para trabalharmos enquanto estamos vivos, enquanto o dia está, Senhor, correndo e a noite não chega. Nós vamos trabalhar para o Senhor com o coração alegre e jubilante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, irmã, pastor Flávio, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Piratininga, né? Vamos estar acompanhando aí vocês no canal do YouTube, sempre que possível. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até breve.